Olá, segundo ano. Na nossa aula de português de hoje, nós vamos trabalhar na página 93. Nós vamos estudar sobre sinônimos e antônimos. Vamos lá? Nós já estudamos anteriormente que sinônimos são palavras com significado semelhante, significado parecido. Por exemplo, de manhãzinha Pedro acordou. É a mesma coisa que dizer de manhãzinha Pedro despertou. E o antônimo, você sabe o que é? Veja um exemplo. De manhãzinha, Pedro adormeceu. Adormecer é o antônimo de acordar. Mais exemplos de antônimos. Os cabelos da sereia são longos. Os cabelos da sereia são curtos. As palavras longos e curtos nessas frases são antônimos. Pedro voltou para casa muito triste. Pedro voltou para casa muito alegre. As palavras triste e alegre nessas frases são antônimos. O antônimo de uma palavra, assim como o sinônimo, depende da frase em que ele está empregado. Veja só. Serena cantou uma canção suave. Nessa frase, o antônimo de suave é barulhenta. Em minha cama, gosto de travesseiro suave. Nessa frase, o antônimo de suave é duro. Vejam só como que varia, depende do sentido da frase. Agora, nós vamos escrever o que significa antônimo. É significado semelhante ou é significado oposto ao da outra palavra? É uma palavra de significado oposto ao de outra. Número 2. Escreva o antônimo das palavras em destaque que combine com estas frases. Vejam bem, precisa combinar. Letra A. Serena só voltará quando Pedro se lembrar da canção. Qual que é o antônimo nesse caso para lembrar? Esquecer. Letra B. Pedro era filho de um pescador pobre. Qual que é o contrário de pobre nesta frase? Rico. Letra C. A sereia encanta os navegantes. Qual que é o contrário aqui de encanta? Assusta, amedronta. Letra D. Há quem afirme que a sereia veio da Atlântida. Qual que é o contrário aqui de afirme? Qual que é o antônimo? Se ela está afirmando, ela está tendo certeza. E qual que é o contrário de certeza? É a negação. Então, há quem negue que a sereia veio de Atlântida. Negue. Letra E. As aparições da sereia eram raras. Qual que é o antônimo de raras? Frequentes, repetidas. Muito bem, porque raras quer dizer que é difícil de ser vista. E o contrário aqui nesse caso, o antônimo de raras, é algo que possa ser visto com frequência ou repetidas vezes, né? Aqui tem a sugestão de um livro, Pomba Colomba, de Silvia Ortoff. Houve um tempo em que as correspondências eram levadas pelas pombas. Já imaginou? Nada de celulares ou correios, mas pássaros que levavam as mensagens. No tempo do voo deles e de vez em quando, ai, ai, ai. Será que não entregam em casas trocadas, não? Leia e descubra. Agora nós vamos estudar sobre alguns antônimos iniciados com as palavras, com as sílabas des, in ou in com M. Você conheceu antônimos entre palavras de formas diferentes. Veja outros exemplos. Alto, baixo, liso, áspero, doce, salgado, quente, frio. Mas há palavras que passam a ter antônimos apenas pelo acréscimo dos elementos a seguir. Des, in ou in com M. Observe. Aparecer, se eu acrescentar o des, vira desaparecer.
Na palavra encontrar, se eu acrescentar o des, vira desencontrar, vira o antônimo. Enterrar vira desenterrar. Agora, com feliz, se eu colocar a sílaba in, fica infeliz. Útil vira inútil. Perfeito, imperfeito. Perceberam que essas dessa coluna são o contrário da primeira coluna? Elas têm significado oposto, por isso são chamados de antônimos, certo? Na atividade número 1 da página 96, dê 2 exemplos de antônimos formados por palavras iniciadas por des. Contente. Eu posso colocar o des e o que ela se transforma? Na palavra descontente. Coberto. Se eu colocar o des, descoberto. Muito bem. Número 2. Releia os antônimos iniciados com in ou in com m. Quando se forma um antônimo com in e com esse outro in com m. Infeliz, nós usamos in. Inútil, in. E por que imperfeito é im? Porque a letrinha M é usada antes de P ou de B, certo? Então, os antônimos iniciados com I e M são empregados em palavras que iniciam com P ou B, porque aqui era a palavra perfeito. Então, teria que ser o I e o M, certo? Agora, na número 3, dê 2 exemplos de antônimos iniciados por I e M e por I e M. E aqui no final da página tem a sugestão do livro O Menino que Descobriu as Palavras. As palavras nomeiam muitas emoções, sensações e sentimentos. Veja o que esse menino descobriu sobre essa mágica.